Oi, professor. O nosso grupo vai falar sobre a biografia do autor e as principais Sérgio Buarque de Holanda, autor de Raízes do Brasil. Nosso grupo é composto por mim, Júlia Santos, desculpa pelo barulho de obra, pela Lara, pela Maria Bittencourt, pela Bianca e pela Maria Luana. Bom, eu vou começar falando sobre a biografia do autor. Eu dividi tópicos, dentro deles tem subtópicos, eu vou explicar um pouquinho. Bom, o nascimento e vida pessoal de Sérgio de Holanda. Ele nasceu em 1902 em São Paulo por uma dedicação única à compreensão da sociedade brasileira e uma tentativa que foi muito sucesso em retratar a sociedade da época. E ele se destacou como historiador, jornalista também. Sua obra mais significativa foi do Brasil, publicada em 1936, e que é a formação social e cultural do Brasil e as raízes que perpetuaram a época que ele escreveu e se perpetua até hoje no tempo atual. Raízes do Brasil é reconhecido como um marco na interpretação da identidade brasileira, e a obra aspectos históricos, culturais e sociais, oferecendo a visão crítica da sociedade que só Sérgio soube retratar. Além de escritor, foi professor, influenciando várias gerações de jovens a continuar o legado. Seu legado está presente em suas análises profundas e perspicazes sobre o Brasil. Ele foi conhecido por seu engajamento intelectual e compromisso com a análise crítica. E seu legado duradouro permanece até hoje, mesmo após sua morte em 1982, pois ele buscava compreender as raízes que moldaram a sociedade, coisa que influencia até hoje o tempo que vive, e que permanece vivo e continua a influenciar estudos da história. A sociologia usa como objeto de estudo, por ele tem objeto de estudo da sociologia, que é a sociedade. Bom, agora eu vou falar sobre duas das principais obras de Sérgio Buarque. A primeira delas é do Império à República. Eu vou fazer um pequeno resumo sobre o que se trata. Ela explica muito sobre a crise do regime imperial brasileiro e dá ênfase à decorrência da corrosão das condições de exército do chamado poder pessoal do imperador. O Sérgio Buarque fundamenta essa interpretação reconstruindo os acontecimentos políticos, sociais, econômicos, intelectuais e climáticos ocorridos entre 1868 e 1889. Bom, em um breve resumo sobre o livro Caminhos e Fronteiras, eu vou resumir mais em forma de tópicos, os tópicos mais abordados na obra, que são exploração de territórios, diversidade cultural, que ele destaca a riqueza da diversidade cultural ao longo de diferentes caminhos e fronteiras, examinando como as culturas estabeleceram e influenciam umas às outras. Também tem muitos desafios e conflitos associados à demarcação de fronteiras, tanto históricos quanto contemporâneos, e como as questões moldam a sociedade. Tem os movimentos migratórios, a evolução geopolítica, e as conexões econômicas, que ao longo das fronteiras destacam-se o comércio e a economia, que desempenham um papel crucial na formação da manutenção dessas fronteiras. Bom, continuando falando sobre o resumo das principais obras do Sérgio Buarque, eu vou resumir as obras O Homem Cordial e O Extremo Oeste. Começando pela obra O Extremo Cordial, ela é uma obra clássica da sociologia brasileira, em que ela explora a identidade nacional. Sérgio também ele destaca a influência da cultura ibérica na sociedade brasileira, e abordando características como a cordialidade, a falta de distinção entre o público e o privado e suas consequências para a política e relações sociais no Brasil. Agora falando sobre a obra O Extremo Oeste, Sérgio ele também analisa esse período histórico e cultural que explora a formação da sociedade brasileira e especificamente nas regiões de fronteira, e ele também destaca a influência do elemento geográfico na configuração social.
Sérgio, ele aborda aspectos como a colonização, a expansão territorial e as características da mentalidade do povo brasileiro. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as aplicações dessas obras dele no mundo atual. O Sérgio Buarque, ele introduziu o estudo do Max Weber no Brasil, primeiro falando sobre ele na sociologia, né? Que é um dos principais expoentes da sociologia clássica e que desenvolveu a sua teoria por meio de características a partir das quais a realidade poderia ser analisada conforme se aproximasse mais de um tipo ou de outro. O segundo marco da formação brasileira é o patriarcado rural. E o Sérgio abordou muito isso, e ele também fez um levantamento sobre como era a administração colonial e as bases econômicas na colônia. Era uma espécie de estratificação social, parecida com um sistema de castas, onde as pessoas eram classificadas e posicionadas conforme a cor, brancas, negras. Nessas propriedades, nas propriedades rurais, os proprietários investiam muito poder, poder ilimitado, sobre qualquer um que estivesse sob o seu território, sendo familiares, escravizados ou trabalhadores livres. E as grandes propriedades de terra funcionavam como estados particulares que eram marcados pelo coronelismo. Ele também desenvolveu o conceito do homem cordial, que é um modelo de análise do brasileiro em suas relações sociais e políticas. O livro Raízes do Brasil faz um diagnóstico histórico e social e aponta um caminho para a construção de uma nação mais moderna, liberal e mais democrática. E também capta o tensionamento entre continuidade e mudança da sociedade brasileira. E o último ponto, que fala sobre a interpretação do Brasil realizada pelo Sérgio, que foi responsável não só por explicar, mas também por construir. Essa imagem que os brasileiros têm hoje, enquanto brasileiros, passa por uma leitura que o Sérgio fez do Brasil. E é claro que ele é um clássico da sociologia brasileira e influenciou muitas gerações de intelectuais. Bom, eu vou falar sobre as curiosidades da obra e do autor. Bom, para começar, eu vou falar sobre as curiosidades do autor. Sérgio, ele era um homem engenhoso, divertido e cheio de irreverência. Ele também estudou nas melhores escolas de São Paulo, desfrutando de uma formação abrangente e humanista. Ele também traduziu filmes alemães para o português e escreveu para a revista Duco, que é uma publicação brasileira vinculada à Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Sérgio também, ele teve 7 filhos. Aí eu vou falar sobre algum deles, né, que tiveram impacto assim na sociedade. O músico, cantor e compositor Chico Buarque de Holanda, a cantora e compositora Milcha, a cantora, compositora, atriz, dramaturga e produtora Ana de Holanda e a cantora e compositora Cristina Buarque. Outra coisa também é que quando ele se tornou membro de organizações ligadas ao socialismo brasileiro, ele foi contrário ao governo de Getúlio Vargas. E que também no início da década de 1980, ele participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, que é o PT. Bom, agora eu vou falar sobre as curiosidades da obra. A primeira versão do livro se encontra atualmente com o bibliófilo Carlos Marigo Filho. E o livro dele é um dos livros mais influentes da historiografia e da sociologia brasileira do século XX. Outra coisa também é que a obra esteve na prateleira intocável durante a ditadura militar, ou seja, ninguém podia ter acesso a essa obra naquela época. E também que a partir dessa obra veio a contribuição para a criação do termo vira-latismo cultural. E é isso.